Existe um êxodo silencioso acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Um movimento que não faz barulho, mas que está remodelando o futuro da nossa sociedade. Os homens mais inteligentes, bem-sucedidos e autoconscientes de uma geração estão calmamente desistindo da instituição do casamento. E isso deveria nos assustar. A narrativa comum nos diz que esses homens são imaturos, que têm medo de compromisso ou que são egoístas. Mas e se essa narrativa for a maior das mentiras? E se esses homens não estiverem fugindo do compromisso por fraqueza, mas por clareza? E se a decisão deles de não se casar não for um ato de imaturidade, mas o ato mais racional e lógico que um homem pode tomar no século XXI? Hoje, vamos explorar a razão chocante pela qual os homens inteligentes não estão mais se casando. E o motivo não é que eles odeiam as mulheres. O motivo é que eles fizeram as contas. Eles analisaram o contrato, leram as letras miúdas e chegaram a uma conclusão fria, dura e inescapável. O casamento moderno, em sua forma atual, é um jogo fraudado contra eles. E em um jogo fraudado, a única jogada vencedora é não jogar. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente, abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Para entender essa retirada estratégica, precisamos primeiro olhar para o contrato de casamento, como ele era e como ele se tornou. Historicamente, o casamento era uma instituição baseada numa troca de valor clara e numa necessidade mútua de sobrevivência. Era um contrato social e econômico. O homem, com sua força e capacidade de enfrentar o mundo externo, oferecia provisão e proteção. Ele construía a casa, caçava o alimento e defendia a família de perigos. Em troca, a mulher, com sua capacidade de gerenciar o mundo interno, oferecia lealdade, a gestão do lar, a criação dos filhos e, crucialmente, a garantia de que sua linhagem continuaria. Era um acordo com termos claros. Podia não ser romântico no sentido moderno, mas era funcional. Ambos os lados tinham deveres e ambos os lados recebiam benefícios essenciais. Agora, avance para hoje. O que aconteceu com esse contrato? A independência econômica e social deu às mulheres a liberdade de não precisarem mais da provisão ou da proteção de um homem para sobreviver. Elas podem ter suas próprias carreiras, suas próprias casas, sua própria segurança. E isso é, em muitos aspectos, um progresso. Mas o problema é que, enquanto o lado feminino do contrato foi dissolvido, o lado masculino não apenas permaneceu, ele foi ampliado. O homem inteligente olha para essa nova versão do contrato e faz uma análise de risco, e o que ele vê é aterrorizante. Ele vê que enquanto as obrigações dele se multiplicaram, os direitos e garantias dele foram quase completamente eliminados. A primeira e mais gritante assimetria de risco está no divórcio. Em um mundo onde mais da metade dos casamentos termina em divórcio e a maioria é iniciada pelas mulheres, o homem entra num contrato com uma probabilidade altíssima de falência. E as consequências dessa falha recaem quase que inteiramente sobre ele. Ele arrisca perder metade de tudo que construiu durante o casamento. Ele arrisca ser obrigado a pagar pensão, sustentando o estilo de vida de uma mulher que escolheu deixá-lo. E o risco mais devastador de todos: ele arrisca perder o acesso diário e a autoridade sobre a vida de seus próprios filhos, tornando-se um pai de fim de semana em uma casa que ele mesmo paga. Do ponto de vista de um estrategista, é um acordo insano. É como um sócio investindo todo o capital em um negócio, onde o outro sócio pode a qualquer momento dissolver a sociedade, ficar com metade da empresa e ainda exigir que o primeiro sócio continue pagando seu salário. Nenhum homem inteligente assinaria um contrato de negócios com esses termos. Então, por que ele assinaria um contrato de casamento? Mas o risco não é só financeiro. Para o homem inteligente, o custo psicológico é talvez ainda maior. O homem de alto calibre valoriza sua soberania acima de tudo.
sua liberdade de pensamento, sua paz de espírito, a capacidade de perseguir sua missão sem interferência. E o casamento moderno, com suas expectativas de fusão emocional e de gerenciamento constante do estado de humor da parceira, representa uma ameaça direta a essa soberania. Ele observa os amigos casados e vê um padrão. Homens que antes eram donos de si mesmos, agora se tornam satélites, orbitando o universo emocional de suas esposas. Eles aprendem a pisar em ovos, a editar suas próprias palavras para evitar conflitos, a sacrificar seus hobbies e amizades no altar da harmonia doméstica. Eles abrem mão de sua liderança em troca de uma paz frágil e temporária. Para o homem inteligente, essa troca é inaceitável. Ele entende que o preço de manter a paz em um relacionamento disfuncional é a sua própria alma. Ele não está disposto a se diminuir para fazer outra pessoa se sentir confortável. Ele não está disposto a abandonar sua missão para se tornar o gerente das emoções de outra pessoa. Ele entende que a verdadeira parceria engrandece, não diminui. E ele vê que a estrutura do casamento moderno muitas vezes exige que o homem se torne menor para que a relação possa existir. Além do risco e do custo psicológico, o homem inteligente faz uma análise funcional. E ele chega a uma conclusão fria. Para ele, o casamento se tornou em parte funcionalmente redundante. No passado, um homem precisava de uma esposa para ter um lar bem gerenciado, refeições regulares e acesso consistente à intimidade. Hoje a realidade é outra. Um homem com recursos pode terceirizar quase todas as funções domésticas tradicionais. Ele pode contratar serviços de limpeza, pedir comida de alta qualidade por aplicativos e ter uma vida confortável e organizada, sem a necessidade de uma parceira. O companheirismo, que antes era quase exclusivo do casamento, agora pode ser encontrado em uma variedade de relacionamentos, de amizades profundas a namoros casuais ou de longo prazo, sem a necessidade do contrato legal. A intimidade sexual, em uma era de aplicativos de namoro e de maior liberdade, tornou-se mais acessível fora do casamento do que nunca antes. E o entretenimento, que antes era uma função social do casal, agora é fornecido de forma infinita e sob demanda pela tecnologia. Em resumo, muitos dos benefícios práticos que faziam o negócio do casamento valer a pena para os homens no passado foram eliminados pela prosperidade e pela tecnologia. O que sobrou foi principalmente a parte romântica e emocional. E, como o homem inteligente percebe, basear o maior contrato legal e financeiro de sua vida em uma emoção volátil como um amor romântico é uma aposta de tolo. E a análise do homem inteligente vai ainda mais fundo, para o nível da biologia. Ele entende o conceito de hipergamia, o imperativo biológico feminino de buscar um parceiro de status igual ou superior. Ele não a culpa por isso. Ele entende que é um software evolutivo. Mas ele também entende as implicações disso na era moderna. Em um mundo de redes sociais, onde as mulheres têm acesso a um cardápio infinito de homens de alto status de todo o planeta, a hipergamia se torna um motor de insatisfação crônica. Mesmo que um homem seja um bom parceiro, um bom negócio, o software dela estará sempre, inconscientemente, escaneando o ambiente em busca de um negócio melhor. Isso cria uma instabilidade inerente. A lealdade dela, do ponto de vista biológico, nunca é garantida. Ela é condicional ao status dele ser a melhor opção que ela consegue acessar. O homem inteligente, sendo um pensador de longo prazo, vê o compromisso vitalício nessas condições como uma aposta de altíssimo risco. Ele entende que mesmo que ele seja o melhor que ela pode conseguir hoje, não há garantia de que ele será o melhor que ela pode conseguir amanhã. Ele sabe que se ele estagnar, se ele falhar, se ele enfrentar uma crise, o instinto hipergâmico dela pode ser ativado e o amor pode evaporar. Ele prefere então não entrar no jogo com regras tão instáveis. Ele escolhe interagir com as mulheres, mas sem se acorrentar legalmente a um imperativo biológico sobre o qual ele não tem controle. Como resultado de toda essa análise fria, um novo arquétipo de homem está surgindo: o homem soberano. Este é o homem inteligente que, tendo observado os riscos e as desvantagens, toma a decisão consciente de optar por sair do sistema tradicional do casamento. E é crucial entender: ele não odeia as mulheres, ele simplesmente valoriza sua própria liberdade
paz e propósito mais do que valoriza a instituição falha do casamento moderno. Ele não está amargurado, ele é um realista. Ele vê o mundo como ele é e não como os contos de fadas dizem que deveria ser. Ele não está fugindo do compromisso, ele está se comprometendo com algo maior, sua própria vida, sua própria missão. Ele entende que a maior contribuição que pode dar ao mundo não é se sacrificar em um altar doméstico, mas maximizar seu próprio potencial. O homem soberano ainda deseja a companhia feminina, mas em termos diferentes. Ele não está procurando por uma esposa no sentido tradicional. Ele está procurando por uma parceira em soberania. Uma mulher que também é inteira, independente e que construiu sua própria vida. Uma mulher que o escolhe não por necessidade, mas por desejo. Uma mulher que se junta à jornada dele não para ser carregada, mas para caminhar ao lado, como uma igual em força e propósito. Este é o novo padrão. E é um padrão tão elevado que o homem soberano entende que talvez nunca o encontre, e ele está perfeitamente em paz com isso. A verdade chocante, portanto, é que os homens inteligentes não estão se casando mais não porque estão quebrados, mas porque o sistema está quebrado. A retirada deles não é um ato de egoísmo, é um ato de autopreservação. É um protesto silencioso contra um contrato social que se tornou injusto e explorador. E esse protesto silencioso terá consequências massivas. Sem homens de alto valor dispostos a se casar e a sustentar o sistema, a própria estrutura da sociedade como a conhecemos pode começar a desmoronar. Mas essa não é a preocupação do homem soberano. A preocupação dele é viver uma vida de verdade, de propósito e de liberdade. Ele entende que a única pessoa cuja felicidade ele pode controlar é a sua própria, e ele se recusa a terceirizar essa responsabilidade. O que estamos testemunhando não é uma tragédia, é uma evolução. É uma resposta racional de homens inteligentes a um sistema que deixou de servi-los. E talvez, apenas talvez, essa retirada em massa force a sociedade a reavaliar o que um casamento saudável e sustentável realmente significa no século XXI. Talvez, para salvar o casamento, precisemos primeiro admitir que, em sua forma atual, ele está morto para o homem que pensa. E isso não é necessariamente algo ruim. É o que permite que algo novo e melhor possa eventualmente nascer. E se essa jornada para a soberania masculina e para a clareza é o que te chama, o Psicovibes é o seu guia. Nós exploramos a fundo a filosofia, a psicologia para o homem moderno que se recusa a ser uma vítima de roteiros sociais quebrados. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você está pronto para parar de seguir o roteiro e começar a escrever o seu próprio, junte-se à nossa comunidade de pensadores. Inscreva-se no canal. Lembre-se, o homem inteligente não tem medo de compromisso. Ele tem medo de um mau negócio. E a maior sabedoria está em saber a diferença. Fique com Deus e até o próximo vídeo.